Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um Mini Cultural. E em tempos de coronavírus, nós estamos de maneira virtual, não presencial. Hoje contamos com a presença de Bel Clavelin e Roberto Rodrigues, dois jornalistas gaúchos que estão em pleno sucesso profissional em Brasília. Vamos iniciar primeiramente com Bel Clavelin. Bel, me conta por que a opção de Brasília, esse campo de trabalho que escolheste. Uau, agradeço aí o convite, Janice, do Mimimi Cultural, uma grande satisfação te encontrar, nós que somos parceiras integrantes do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul, do Núcleo de Jornalistas Afro-Brasileiros. Bom, eu vim para Brasília, este ano eu completo 15 anos em Brasília, olha só. Eu cheguei aqui em 2005, né, para trabalhar na primeira Conferência de Igualdade Racial, a primeira CONAPIR. Eu vim para prestar uma consultoria à Secretaria da Igualdade Racial, a CEPIR, por conta do movimento de mulheres negras. Né? Fui uma indicação do movimento de mulheres negras, da articulação de mulheres negras brasileiras, para trabalhar na área da assessoria de comunicação. De lá para cá, muitas coisas aconteceram, né? Eu vim para ficar 10 meses e passaram-se aí 15 anos. E é uma grande satisfação. Aqui eu fiz mestrado, fiz doutorado, fui assessora de comunicação da CEPIR durante 3 anos, trabalhei na Secretaria de Política para as Mulheres, também na assessoria de comunicação, chefiando toda a comunicação. Trabalhei no Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher, que cobria o Conesul, o antigo Unifem, né, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai. E há 6 anos eu sou assessora de comunicação da ONU Mulheres Brasil. Aqui também em Brasília eu fiz mestrado em comunicação na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, com uma dissertação relacionada à análise das notícias sobre a temática racial negra de 2000 a 2010 na Folha de São Paulo. Fiz um doutorado também em comunicação, também na Faculdade de Comunicação da UNB, sobre análise dos discursos com relação ao racismo e sexismo nas relações de trabalho no jornalismo como profissão, e lecionei durante 4 anos e meio na Universidade Católica de Brasília. Bela trajetória, que bela trajetória. Roberto, como é que foi a sua opção para Brasília? Olha, eu me formei, né, aí na nossa FAMECOS, que eu tenho orgulho, né, como eu sempre digo, eu tenho orgulho incrível de ter me formado aí na PUC, porque eu acho que... Tu também te formaste na PUC, né, Janice? Sim, sou da filha da FAMECOS. Então eu me formei na PUC e desde que eu entrei na faculdade, eu sempre dizia, eu vou fazer rádio e televisão. E na minha época, isso é nos anos 70, né, não tinha nenhum negro na televisão, né? Não tinha nenhum jornalista negro ainda na televisão. E alguns professores, inclusive, até veladamente, né, várias vezes me sugeriram, não, vai para o jornal, tu tens um bom texto. Eu sempre disse, não, eu entrei na faculdade, porque eu quero ser jornalista e quero fazer rádio e televisão. E fui. Comecei a minha trajetória, eu sou da antiga TV Gaúcha, né? Antes de ser RBS, eu sou da antiga TV Gaúcha. Eu comecei, desculpe, eu comecei trabalhando na TV, como estagiário na TV Gaúcha e, ao mesmo tempo, eu fui estagiário da Rádio Gaúcha. Né? Foi um estágio sensacional. Aí, antes de terminar o estágio, eu ganhei o Pedro Jacques, o jornalista Pedro Jacques, me convidou para se eu não queria ir para a difusora, naquela época, a TV Difusora, hoje é a Band, né? Me perguntou se eu não queria. Olha, tu podes entrar, inclusive, já profissional. Ele já estás com pique entrando. Resumo, entrei profissional já na difusora, né? Que eu tinha orgulho, que eu fiz Porto Visão toda a época. A difusora era uma potência, né, Roberto? Porto Visão, né? Na época era uma potência. E tinha profissionais muito bons, né? Tânia Carvalho, Tatata Daut, Renato Pereira, né? Então tinha aquela fogaça, né? Tinha uma turma muito boa. E eu entrei como repórter, né? E de repórter eu passei a ser o apresentador de notícias do Porto Visão, junto com Magda Beatriz. Olha que honra, né? Junto com Magda Beatriz e Daut. Passei a apresentar.
Bom, aí da difusora, eu já fiquei um bom tempo. Depois, quando a Band comprou, aí a Band, lamentavelmente, demitiu toda a equipe, né? Eu fui para a TVE, né? Fiquei na TVE até 89, quando então eu vim para Brasília. Paralelamente, eu trabalhei na Rádio Gaúcha, né? Eu fui produtor do Atualidade, na época apresentado pelo Mendes Ribeiro. E fui produtor também do Gaúcha Repórter. Além de produtor, eu, Rita Daut, Regina e Fábio Marçal, criamos o Gaúcha Atualidade, né? Quando o Mendes Ribeiro se elegeu, então, deputado federal, ele convidou para vir para Brasília, convidou eu e o Fábio. Primeiro veio o Fábio Marçal, depois eu vim para Brasília, né? E aqui em Brasília, então, eu trabalhava na RBS, onde eu era produtor da Atualidade, e produzia o Mendes Ribeiro também para o Jornal do Almoço. E, paralelo, eu fui assessor de imprensa da nossa representação gaúcha, né? Da nossa representação gaúcha, eu fui assessor de imprensa por longo tempo. Eu fui assessor na gestão do Fábio, depois do José Pinto e do Otaviano Fonseca. Então, eu fiquei um longo tempo na representação. Depois, aqui em Brasília, eu fiz TV Brasília, fui repórter e apresentador da TV Brasília. Dei aula também no jornalismo do CEUB. No CEUB eu fiquei 12 anos dando aula de jornalismo. Até que chegou uma hora, eu digo, não, chega de dar aula, chega de formar jornalistas, né? Aí eu continuei, eu fazia a TV Brasília e, ao mesmo tempo, a Rádio Guaíba. Eu era repórter da nossa Rádio Guaíba em Porto Alegre. Então, lá, toda essa minha trajetória, que eu fiz um rápido resumo, né? Eu estou em Brasília há 30 anos, o dobro da Isabel, 30 anos. Nesses 30 anos, eu já passei também pela Câmara dos Deputados e passei pelo Senado. Foi uma experiência fantástica, sabe, ser repórter. Aí eu fui repórter Câmara, Senado e também fui assessor de parlamentares. E eu sempre fui assessor de parlamentares gaúchos, né? Eu só trabalhei com parlamentares gaúchos, tanto na Câmara quanto no Senado, né? E agora, nos últimos 6 anos, eu estive no Ministério da Cidadania, onde recentemente saí. Oi, Janice. E estou indo para... Olá. Oi? Tá ligado. Olá. Não. Pode falar, Roberto. Não, eu digo, então, onde eu fiquei agora há 6 anos no Ministério da Cidadania, onde eu aprendi muito, né, como jornalista, a fazer cobertura, até então não tinha trabalhado no Executivo, né? Uma experiência muito boa. E agora, então, eu estou voltando para a agência do rádio, ou seja, volto por rádio. O rádio é uma cachaça, né, Janice? E o rádio é maravilhoso. Olha assim, eu acho que quem faz rádio faz tudo. Quem consegue fazer rádio faz as outras coisas muito bem também. O rádio é uma bela experiência. Eu tentei ficar fora do rádio por esse período, né, desde que saí da Rádio Guaíba, e eu tentei ficar fora do rádio. Mas agora, passado todos esses anos, a experiência de ministério, porque aqui em Brasília, a Isabel deve concordar comigo, nós jornalistas, nós temos assim, um campo muito bom. Agora está um pouco fechado, lamentavelmente está um pouco fechado, né? Mas o nosso campo aqui é vasto. Tu tem experiência no legislativo, tu tem experiência no executivo, tem experiência no judiciário. Isso, para nós jornalistas, nos dá um pique de vida também, sabe? Que cada veículo, cada órgão que a gente trabalha é uma experiência nova, é uma emoção nova, como eu sempre digo, né? Então, trabalhar na Câmara, trabalhar no Congresso, trabalhar em emissoras, veículos aqui, ou trabalhar no executivo mesmo, assessoria, é uma experiência muito boa, Janice, fantástica. Eu, assim, esses 30 anos que eu estou em Brasília, né, não parei de trabalhar ainda. Um dia me perguntaram, não estás na hora de te aposentar? Eu digo, olha, eu por enquanto não pensei ainda, né? Porque o jornalismo, né, é um vício, né? É um vício, não adianta, né? Vocês duas vão concordar comigo, né? Claro que a gente concorda. Uma coisa, Bel, que tipo de trabalho tu desenvolves na ONU Mulheres? Bom, na ONU Mulheres eu sou assessora de comunicação e respondo por muitas. Nós temos uma agência muito enxuta, né? Em geral, as pessoas pensam que a ONU é muito grande, mas ela é bastante enxuta, que também é uma realidade de muitas assessorias de comunicação e das próprias redações, né? Agências também de comunicação. Eu sou responsável por redação, edição de textos,
né? Eu faço entrevistas, agora eu respondo também pela gestão de conteúdos nas redes sociais, articulo parcerias com grupos de comunicação, com figuras públicas, agências de publicidade, relaciono com os veículos de comunicação nacional e internacionais, assessoro, né, porta-vozes da instituição, e lido com as plataformas digitais, né? Então é um trabalho bastante intenso, né, em que eu experimento assim, claro, evidentemente a gente tem que ter uma boa preparação técnica, né, para poder dar conta de tudo, uma visão de comunicação integral, ou, né, como se fala aí, 360, né? Nos últimos anos, as múltiplas plataformas, né, trouxeram uma nova realidade para as assessorias de comunicação, né, de modo que a gente tem que lidar, né, com diferentes situações. E fico muito atenta ao noticiário, né, de modo que também aí a partir aí da minha leitura, né, crítica de mídia, também a instituição, né, eu sugiro, alerto, recomendo posicionamentos institucionais de acordo com as questões que estão acontecendo. Uma delas, assim, que me chama bastante atenção e que teve um bom desempenho para a ONU Mulheres foi justamente durante toda a crise política que o Brasil passou, né, no período ali de 2014, 2015, né, em que nós identificamos, inclusive, né, a questão da violência política, né, quando situações muito fortes relacionadas a feminicídio, né, a estupros coletivos, de modo que é um trabalho bastante intenso, né? E também fizemos em parceria, que eu penso que é bastante importante a gente esperar, o próprio curso de comunicação, né, de gênero, raça e etnia para jornalistas, uma demanda histórica, né, de formação da nossa categoria profissional, em que pudemos realizar essa iniciativa no ano de 2011, em 8 capitais brasileiras, e em 2016 fizemos novamente, né, fizemos um novo curso chamado Comunicação, Saúde e Direitos das Mulheres, articulando aí as questões de raça, de gênero, etnia, né, as agendas da ONU e levando para a imprensa. De modo que é um trabalho que também me possibilita esse tipo de articulação junto a setores, a grupos de comunicação, seja os da grande mídia, né, da chamada grande mídia, seja a comunicação aí vinculada aos movimentos sociais, à sociedade civil, reforçando o direito humano à comunicação. Eu gostaria de saber assim, qual é a diferença de assessorar o executivo para assessorar o legislativo? Tem alguma diferença? Janice, tem. Primeiro, quando o jornalista assessora um parlamentar, ele tem, geralmente eu digo, ele tem que ser mais político do que o próprio. Por quê? Porque quando tu assessora um parlamentar, além de tu participar, de escrever o pronunciamento, assessora o parlamentar em veículos de comunicação, tu tem que assessorá-lo também politicamente. E este jogo, Janice, é um jogo muito difícil, porque quando tu assessora um parlamentar, tu tens que cuidar também da imagem do parlamentar, mesmo que tu não queiras, né? Tem que cuidar da imagem do parlamentar. A Câmara, por exemplo, dentro da Câmara, são 513 deputados. Então, tu imagina, tu tens que colocar o teu deputado, o teu assessorado na mídia. Tu tem que colocar ele na mídia, não só nos veículos, como também dentro das duas casas. Dentro das duas casas, né? Então, é um trabalho extremamente, eu não vou te dizer assim, exaustante, não. Ele te dá satisfação, sabe? Principalmente quando tu consegues que o teu parlamentar ele tenha sucesso, todos os projetos que ele apresenta, tu acompanhas, ele tem que acompanhar, né? E além de tudo, tu ainda tem que proteger, muitas vezes, o deputado ou o senador. E geralmente cabe aqui ao jornalista. O jornalista, que geralmente é o que está mais ao lado do parlamentar. Ele acompanha o parlamentar no plenário, ele acompanha o parlamentar em entrevistas, ele acompanha o parlamentar em audiências, né? Então, é um trabalho fantástico, vou dizer assim, fantástico, onde a gente aprende
nos dá um pique de vida também. Por exemplo, olha, eu tenho que escrever, o deputado chega e diz assim, olha, amanhã eu quero falar sobre determinado assunto. Tu tens 25, 30 minutos, muitas vezes, ou 40, às vezes, para escrever um pronunciamento. Isso te dá um pique fantástico, né? Agora, tem o outro lado curioso do jornalista, isso todos os que acompanham e são assessores sabem, tu acaba também participando da vida pessoal. Essa aí é que é fantástica, sabe? Porque, às vezes, tu não podes falar para o parlamentar, olha, o senhor ou a senhora não pode ir ali, não deve ir aqui, não pode, não deve. E, às vezes, isso aí entra muito na vida pessoal, às vezes, mas faz parte também do teu trabalho, né? Por exemplo, aconteceu o parlamentar, eu não vou dizer o nome, se contar vou dizer o milagre sem dizer o Santos, tá? Claro, mas não o Santos. Exato. O parlamentar, eu acompanhei ele num evento, era um concurso de rainha, né? Concurso de rainha da rainha da escola de samba. Aí o parlamentar, primeira coisa que eu me lembrei, eu digo, parlamentar não pode participar de jurado. Primeira coisa que eu pensei comigo. Porque tu tens que dar essa dimensão, muitas vezes, para o parlamentar. Tu sabe que eles se empolgam muito, principalmente quando estão junto com a comunidade, e principalmente com a comunidade, que ele sabe que é o pessoal que votou nele, é a base dele. Aí o que eu lembrei? Eu lembrei no mesmo instante, eu digo, não, ele não pode participar do júri. E ele estava muito empolgado. Aí eu cheguei do lado dele, assim, baixinho, e digo, olha, fulano, tu és candidato o ano que vem à reeleição. Então, eu acho bom tu não participares desse júri. Aí ele, mas por quê? Eu digo, vou te explicar. A menina que vencer, a que for escolhida a rainha, aquela torcida vai estar toda contente contigo. E as meninas que não forem eleitas, a torcida não vai gostar de ti. Ele parou, pensou, disse assim, e agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Eu já aceitei. Eu digo, olha, faz o seguinte, né? Conversa lá com o presidente da escola, conversa com ele, tu diz que tu tem que... Então, Janice, tu tem que ter esse mecanismo político junto com o parlamentar, sabe? E isso tanto na Câmara como no Senado. E quando o parlamentar, muitas vezes, se envolve pessoalmente, muitas vezes, aí as pessoas dizem assim, já sei, eu vou ligar para o teu assessor, vou ligar para o teu jornalista. E às vezes tu não sabe o que o parlamentar aprontou, sabe? Sim. E aí tu tem que chegar ao parlamentar, olha, eu não quero entrar na tua vida, mas vem cá, quem tu andasse aprontando que jornalista tal me ligou e quer saber? Olha, tu tens que ter uma corrida, tu tens que ter um pique para trabalhar. É diferente, por exemplo, já de trabalhar no executivo. No executivo é mais técnico, né? Tu tens que colocar o teu ministério, por exemplo, no meu caso, que trabalhei em ministério, né? Tu tens que colocar todos os programas do teu ministério, tu tens que assessorar o ministro, né? Tens que colocar o ministro, tens que colocar o ministro em todos os veículos, e o principal de tudo, tu tens que divulgar para todo o país, né? Por exemplo, quando tu trabalha no parlamentar, tu te preocupa de divulgar o parlamentar no estado do parlamentar. No ministério é diferente, que lá tu tem que divulgar o ministro para o país inteiro, os projetos do país inteiro. E além de tudo, nos ministérios já tem a Voz do Brasil, por exemplo, né? No meu caso, além de assessorar o ministério, eu também tinha que participar da Voz do Brasil, porque diariamente a gente manda matéria, todos os ministérios, né, mandam matéria para a Voz do Brasil. Você consegue imaginar o pique de ser assessor no ministério? Eu tenho que atender o Brasil inteiro? Olha, mas é bom, eu não reclamo. Mas além disso, tem os momentos de crise, né? Que eu acho que isso é bastante importante de a gente assinalar. Eu trabalhei em secretaria, depois ganhou status de ministério, ou secretária que tinha status de ministra, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com a Matilde Ribeiro e acompanhei todo aquele período, né, da CEPIR, né, que é uma outra Brasília que se articula, né, uma outra esplanada dos ministérios, que é justamente durante uma crise política, né? Em que a gente vai percebendo, inclusive, como as adesões, né, de quem estava perto já... Aquela coisa, né? Onde o poder vai, tem o cheiro de poder, né?
E quando ele começa a ir embora, a pessoa também começa a ficar sozinha. Então, foram momentos assim bem fortes, né, de lidar com a imprensa nacional, de todo dia querer pressionar, de querer informações, e mesmo diante da crise toda instaurada, diante de uma queda, né, de uma ministra, no caso, tu tem que manter o profissionalismo em alta, né, tem que realmente trabalhar com informação. A Esplanada dos Ministérios, ela ensina muito, e a gente pensa aí realmente o que é, a gente consegue compreender o que é o Brasil, né, na sua extensão, essa visão nacional, o Brasil profundo, e mais que tudo, né, fazer uma análise cotidiana, né, o tempo todo, ao longo do dia, de quais são as fortalezas, quais são as fraquezas e como é que tu vai lidar com tudo isso. Né? E aí lidando com a grande mídia, né? De uma forma altamente profissionalizada, altamente crítica, né? Inclusive com os conteúdos que tu está o tempo todo produzindo. Né? Eu penso que é assim, algo extremamente estratégico, né? Me ensinou muito, né? Doeu muito, né? Também passar por essas situações. Mas também tive momentos muito importantes quando, na época que eu trabalhava na Secretaria da Igualdade Racial, que divulgávamos, escolhíamos, né, estudávamos os dados para divulgar a Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180, né, os chamados balanços. Né? Então, de modo como é que a gente vai trabalhando as informações, identificando como posicionar melhor os órgãos, principalmente esses, né, das questões relacionadas a gênero, a raça, a etnia, que são considerados, inclusive, como áreas menores, né, de menos interesse para a imprensa. A gente passou por esse período, né? Eu passei por esse período ali no período de 2005 a 2010, quando a imprensa brasileira não tinha o menor interesse por esses assuntos. Hoje a gente vê aí de uns 5 anos para cá, né, mais interesse sobre raça, sobre feminismo, sobre direitos das mulheres. Mas tu sabe, né, Janice, está aí há muito tempo o que era para a gente emplacar uma entrevista, né, ter uma matéria, ter as nossas vozes bem tratadas. Uma foto de mulher negra no jornal. Exatamente. E termos as nossas porta-vozes bem tratadas, inclusive, e prepará-las para ter um bom desempenho na entrevista, uma boa apresentação visual. Né? Então, assim, a gente está falando aqui de uma comunicação que nos exige muito do ponto de vista técnico, né? E do ponto de vista tanto da assessoria de quem a gente, da instituição que a gente está trabalhando, da imagem que a gente está zelando, uma imagem que não é só projetada, mas que ela precisa ser real e que ela vai ser testada pela imprensa o tempo todo, quanto nos relacionarmos com muita transparência, né, com a imprensa. Eu sempre, assim, já fechando aqui minha fala, quando eu ia nas coletivas no Palácio do Planalto, sempre tinha jornalista, nossa, mas a gente está acompanhando o seu percurso, você trabalhava lá, agora você está aqui. É aquela coisa, a gente entra e sai das instituições, mas a imprensa continua, né? As nossas colegas e os nossos colegas são os mesmos, e todo mundo sabe quem é e quem não é profissional. E aí eu gostaria de assintalar uma questão, já estou até ficando um pouco longa, mas que é justamente a precarização hoje que a gente tem na formação de jornalistas, né, do ponto de vista técnico. Bom texto, precisão, apuração, corrida, vontade de informar, de produzir um conteúdo bem qualificado. Eu estive num outro espaço, que é o espaço de formação. Eu sou uma pessoa que recruta profissionais, né, e cada vez mais a gente vê o quanto que é necessário pessoas bem formadas na profissão, texto bem escrito. Né? Muita gente acha aí que por conta das redes sociais, por conta das lives, né, os textos curtos, cada vez mais a gente precisa de pessoas muito bem qualificadas e muito bem formadas. Né? Então, reforçar aqui que, né, a nossa luta, né, política, que é do jornalista, da jornalista formada, diplomada. Eu sou diplomada pela Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né? De modo que a gente sabe o quanto que aquele período na universidade ele é determinante para que a gente possa realmente desempenhar a nossa profissão com todas as habilidades, né? E de forma técnica muito bem capacitada. Me diz uma coisa, Roberto, quais são as exigências que devem ser diferentes, as exigências da mídia de Porto Alegre para a mídia de Brasília? Ah, Janice, olha,
existe uma grande diferença. Por quê? O que eu quero te dizer? A mídia do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, nós temos um comportamento, que eu chamo, nós temos um comportamento gaúcho, né? Então, tu tens que tratar, por exemplo, o assunto voltado para o Rio Grande do Sul. Por quê? O que acontece? O jornalista gaúcho não acostumou, muitas vezes, quando tu não falas a mesma linguagem, às vezes o pessoal tem dificuldade de entender. É diferente da mídia, muitas vezes, nacional. Porque aqui, por exemplo, quanto ao acessório parlamentar, né, que ele fala para a mídia nacional, ele tem um comportamento, ele tem... Quando ele vai falar para a mídia gaúcha, ele tem que falar sempre voltado para a coisa gaúcha, entende? Porque a nossa mídia, muitas vezes, quer que o profissional, quer que o parlamentar, no caso, ele fale especificamente do Rio Grande do Sul. Não, mas ele é um parlamentar, um deputado federal ou senador, ele é nacional. Então, ele tem que se ocupar das coisas do Estado? Sim, tem que se ocupar. Então, ele não pode falar só exclusivamente das coisas do Estado, ou fazer projetos voltados exclusivamente para o Rio Grande do Sul, né? Ele tem que fazer projeto de interesse nacional. Então, isso é uma certa dificuldade que eu tenho sentido, tenho notado assim, na nossa imprensa gaúcha, né? Quando aborda o parlamentar, mas para o Rio Grande do Sul, aí não, o meu projeto é nacional, né? Ou eu sou deputado federal, ou eu sou um senador. Então, eu acho que isso aí é que está faltando um pouquinho para a nossa mídia gaúcha. Ver essa questão, por exemplo, o deputado estadual, o vereador, né? Ele está voltado para, por exemplo, o vereador para Porto Alegre, o deputado estadual para o Rio Grande do Sul. Agora, já o deputado federal, ele tem que se preocupar com o de interesse nacional. Quando ele fala de interesse. O senador, por exemplo, ele não pode falar ou só projetos, ou só prever para o Rio Grande do Sul. Por exemplo, as emendas parlamentares, né? Quando o parlamentar ele distribui as emendas, ele distribui para o seu estado. Aí é diferente. Né, por exemplo, a bancada gaúcha, são 31 deputados gaúchos. Então, eles eles distribuem as emendas para o Rio Grande do Sul. Os senadores para o Rio Grande do Sul. Né? Aí sim, aí ele tem que trabalhar para o Estado, entende? Mas agora, quando ele trata, por exemplo, de um projeto, vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem prático, né? Olha, os aposentados e pensionistas vão ter aumento, né, baseado no mesmo aumento do salário mínimo. Então, tem que ser nacional. Aí, quando o parlamentar chega aí no Rio Grande do Sul, muitas vezes eu noto os colegas, deputado, né, o senador, e para o Rio Grande do Sul. Então, ele tem que explicar, não, o meu projeto é nacional. Então, é isso que está faltando, Janice, sabe? Essa visão um pouquinho... Discernimento. Esse discernimento, exatamente. Uma coisa, complementando o que a Isabel está falando sobre ser jornalista aqui em Brasília, tu sabes que jornalista em Brasília não descansa, né? Porque quer queira ou não, tu ficas 24 horas ligado no trabalho. Por quê? Quando tu assessora, ou no caso o Ministério, ou mesmo o Legislativo, final de semana tu tens que ficar atento a tudo que está acontecendo em todo o país, né? Então, eu sempre digo que não descansa. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. No Ministério do Desenvolvimento Social, antes de ser Ministério da Cidadania, era o Ministério do Desenvolvimento Social. É o que cuida do Bolsa Família. O que aconteceu? Num final de semana, um veículo colocou que o Bolsa Família, que a partir de determinado dia, o Bolsa Família não ia pagar nos dias tais. Tu imagina isso no final de semana. Tivemos que montar... eu e a equipe tivemos que montar uma coletiva, chamar a ministra, que casualmente na época a ministra era ministra ainda, estava aí no estado, chamar a ministra para dar uma coletiva, imagina, final de semana, e tinha que explicar que era uma mentira, que não era isso, sabe? Tu imagina, Bolsa Família, que é um assunto nacional, de interesse nacional. Claro. Né? Então... Bolsa de todo mundo. Sim, exatamente. Então, Janice, eu sempre digo, jornalista em Brasília, seja no executivo, no legislativo, não para. 24 horas, tu tens que ficar atento a tudo que está acontecendo. E isso, muitas vezes, tu não tens que colocar, muitas vezes, o parlamentar a dar entrevista, ou o ministro, muitas vezes, a dar entrevista. Final de semana. Mas várias vezes acontecia. A emissora tal liga.
Roberto, eu queria uma entrevista com o deputado, com o senador. E aí tu tem que ver se o senador, deputado, ele tem disponibilidade, muitas vezes. Janice, não é fácil, sabe? Não, Não, não é inclusive, fácil. algumas possibilidades desse político não aparecer também é uma opção, né? Nem sempre o político deve aparecer. Exato. Janice, tem aqueles momentos difíceis, que às vezes, dependendo, às vezes, né, tu tem que esconder o político, tem que esconder, às vezes, o ministro. E aí tu tem que driblar os colegas, né? Tu tem que... Um parlamentar gaúcho, como eu disse, eu só trabalhei com parlamentares gaúchos, né? Que para mim foi fácil, né? Trabalhar com parlamentar gaúcho devido, né, esse bom relacionamento que eu tenho com vocês. Eu digo vocês que eu tenho um bom relacionamento com a imprensa, né? Aí com vocês, meus conterrâneos, né? É fantástico. Eu nunca tive problema, sabe, de colocar matérias dos parlamentares que eu trabalhei aí no nosso estado, sabe? E eu acho assim, além dos meus ex-colegas, até os novos, vamos dizer assim, até os novos jornalistas hoje, eu tenho esse bom trânsito, né? Mas aí, como tu disseste, tem hora que tu tem que esconder muitas vezes o parlamentar. Faz parte. Ou então faz parte. Bom senso pede. Né? Aí aconteceu o seguinte, aí o parlamentar, né, nosso conterrâneo, foi eleito, e aí me liga a nossa conterrânea, Roberto, olha, eu estou fazendo uma matéria para o jornal, com os parlamentares eleitos, e ela me dizendo, né, e só está faltando, eu quero fazer uma foto com ele, com família, só que o parlamentar não queria. Olha o trabalho, tu ficas entre o parlamentar e o colega. Aí a minha colega me insistia, Roberto, convence ele, que ele tem que fazer uma foto com a família, mas eu cheguei para ela, minha amiga, tu sabes, tem hora que tu tem que ser honesto também com o colega. Eu vou te ser bem honesto, o parlamentar não quer fazer. Mas então eu vou dar uma... Não dá queimada nele, não faz isso. Janice, por isso que eu digo, assessor, jornalista aqui, tu tens que ser tão político quanto o próprio, ou mais do que o próprio, né? Mas tem, assim, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, porque há situações, eu vivi isso como assessora de comunicação, há situações em que a imprensa está atacando porta-vozes, né? E isso para mim é muito sério, principalmente do ponto de vista de mulheres, né? Eu trabalhei basicamente com mulheres, né, todos esses anos que eu estou aqui em Brasília. E via situações em que ou elucidávamos questões em coletiva e vimos situações que há realmente a perseguição da imprensa às porta-vozes, né? Então, é um outro viés também da realidade que eu gostaria de a gente também falar, porque senão parece que fica tudo tão solto e que, né, fica meio fluido. E a gente está falando de comunicação, e comunicação é poder, né? E eu trabalhei num governo, nos governos Lula e Dilma, que foram absolutamente atacados pela imprensa brasileira, e isso tinha, em algumas situações, ataques mesmo a pessoas, né? Em que a gente tinha que desviar, que a gente tinha que estabelecer outras rotas, que a gente tinha que pactuar muito bem as coletivas, né? Em que era muito difícil a gente lidar com esse ataque a porta-vozes, e que não é somente por uma questão mais fluida das relações, mas realmente, né, de posicionamentos políticos da imprensa brasileira. Acho que também é importante a gente trazer aqui no Mimimi Cultural que essas questões que a gente está falando não são mimimi, né? São questões relacionadas aí justamente, inclusive, à própria preservação das pessoas, aos limites que a imprensa tem que ter, né? Nas divulgações aqui em Brasília, né, a gente trabalha com a imprensa nacional, que também é discutível, inclusive, isso foi muito discutido na época, né? O que é a imprensa nacional? Quais são os veículos da chamada imprensa nacional? O que é a mídia regional? Qual é a estratégia que a gente vai ter para relacionar com a mídia regional? Né? É uma coisa a mídia... e com as mídias, do caso, estaduais. Né? Então, por exemplo, a gente tinha que se relacionar com a mídia do Nordeste. A gente está falando aí, né, de uma quantidade de estados.
comunicar com Alagoas, o que é comunicar com os veículos da Bahia, né? O que é comunicar com os veículos, trabalhar o mailing de Minas Gerais, né? Então, de modo que realmente a nossa visão de país e do que a gente está divulgando, da seriedade das informações, né? As pessoas que estão ali sendo porta-vozes de um ministério, de uma instituição, elas estão representando aquela institucionalidade e que muitas das vezes pode ser uma institucionalidade que esteja ali no foco da destruição, como o próprio Bolsa Família, que foi um programa social durante muito tempo questionado pela imprensa, que foi um programa social com muitas matérias, com muitos estudos, inclusive de comunicação, que foi defenestrado pela imprensa brasileira e que teve, inclusive, de se valer de estratégias de comunicação para se apresentar para a sociedade brasileira, para a opinião pública brasileira, para que o programa não fosse considerado menor da sua importância, né? Porque muita gente, inclusive, ficou jocoso, né, de dizer que o programa Bolsa Família era para gente que não queria trabalhar, era para gente que tu tinha que ensinar a pescar e não dar o peixe. É disso que a gente está falando. Não é à toa que hoje, quando nós estamos nessa pandemia mundial, né, que ela, pelo próprio tema, já é mundial, mas quando ela chega no Brasil, olha aí a movimentação que a gente tem. Né, uma movimentação absolutamente que descentra as pessoas. E descentra por quê? Porque a gente vai cair na frente do racismo, a gente vai cair de frente para o sexismo, essas lacunas gigantes que separam o país, que hierarquizam. Né? Eu trabalhei em órgãos em que essas questões são pilares. Né? E eu sei muito bem o que é comunidade quilombola ser absolutamente achincalhada por conta de uma linha editorial de veículo de comunicação no Brasil. Isso aconteceu no nacional e no regional, e no estadual. E a gente tem estudos. Eu tenho estudos acadêmicos sobre isso. Então, acho que é importante também a gente trazer um pouco aqui para a audiência, né? O que é fazer mídia, o que é fazer assessoria de comunicação em Brasília, o que é fazer imprensa no Brasília, e Brasília não é qualquer coisa, é a capital da República, e República significa respública, coisa pública, a gente está falando de política e de poder, e a nossa mídia brasileira ataca o tempo todo tudo aquilo que fizer alguma alteração nas forças dominantes de política e de poder nesse país. Estou aqui para ter mais um tempero aqui para essa nossa conversa. Sim, tudo bem. Em função desse teu trabalho, tu tiveste um reconhecimento nacional com uma premiação. Explica esse prêmio para a gente, como é que foi? O prêmio Troféu Mulher Imprensa, ele é uma premiação vinculada ao portal Imprensa, que visa destacar mulheres jornalistas. Né? Foi a 14ª edição. Iniciaram aí, trouxeram novas categorias, né? Mídia, quer dizer, comunicação corporativa já existia, eu fui uma das pessoas indicadas, eu fiquei sabendo quando já estava público na rua, né? Inclusive foi a Cleidiana Ramos, jornalista negra lá de Salvador, quem me contou. E é uma premiação que chega num momento muito bom na minha vida, né? Do ponto de vista da minha capacidade técnica, né? Da minha trajetória profissional, da minha maturidade de pensar a comunicação no Brasil, né? Que é justamente... não é somente do lado da assessoria de comunicação ou da minha carreira como jornalista, mas também da visão de mundo que eu tenho, do ativismo político que eu faço no movimento negro, no movimento de mulheres negras. Né? Tanto é que é possível, né, a gente conciliar, e durante muito tempo, inclusive quando eu despontei aí quando eu concluí meus estudos, algumas pessoas no Rio Grande do Sul falavam, mas nossa, ficar vinculada a temas relacionados à questão racial, isso vai ser um problema para ti. Não foi um problema para mim, foi uma abertura de portas, foi o portal que eu consegui entrar, né, e ter todas essas experiências profissionais e, inclusive, constituir essa visão crítica, né, de qual é o espaço que nós, mulheres negras, temos no jornalismo brasileiro, né, o que significa o povo negro na mídia, seja na TV, em rádio, em jornais, portais, agora nas redes sociais. Nós sabemos que os corpos negros são perseguidos o tempo todo pelo racismo e sexismo. Nós, mulheres negras, nós, homens negros, quando estamos nas redações, nas agências de comunicação, nas assessorias de comunicação, nós somos esses corpos negros.
Eu costumo dizer, eu só vim aqui para trabalhar, mas eu tenho que lidar o dia inteiro com racismo e com sexismo, enquanto tem lá meu colega branco só tocando a vida dele. Então, essas adversidades que a gente lida o tempo todo. Imagine o que é tu ser uma assessora de comunicação e se colocar para conduzir uma coletiva na esplanada dos ministérios, Janice. Não é uma coisa fácil. E ser uma mulher negra, jovem, coordenando uma coletiva de imprensa de um órgão vinculado à questão racial. Então, é desse lugar que a gente está falando, é dessa experiência, né, é desses contatos, é desse crescimento conjunto, né, que essa premiação, ela, né, de certo modo, reconhece aí, né, certamente, a minha trajetória profissional, que é uma trajetória profissional que se constituiu nesses espaços de comunicação, de eliminação e enfrentamento do racismo e do sexismo. Muito bem. Roberto, eu queria uma coisa que queria discutir contigo, essa questão. Tu consolidaste a tua carreira não no viés do movimento negro, da negritude, tu consolidaste a tua carreira como jornalista. Sim, tu sabes que eu me propus, desde o momento que eu entrei na faculdade, primeira coisa que eu disse, eu quero ser um jornalista, independente que cor eu tenha, né? Então, vamos dizer assim, eu segui a minha carreira, e fui, né, galgando passo a passo. Aí, um dia alguém me perguntou, Roberto, nunca sofresse racismo logo no teu estado? Porque, sabe, o Rio Grande do Sul é considerado um estado racista, né? Não tem como não fugir. Eu digo sim, mas eu nunca me preocupei, Janice, com essa questão se eu era negro ou não. A questão é o seguinte, eu sou um jornalista. Claro que eu enfrentei barreiras, enfrentei barreiras, principalmente no início, né? Principalmente no início aí no Rio Grande do Sul, porque eu fui para a televisão, né? Olha, eu passei um mês inteiro batendo na porta do Floriano Correia, na época já falecido, né, o jornalista Floriano Correia, batendo na porta dizendo, olha, eu quero vir trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero ser jornalista, eu quero ser repórter, eu queria ser repórter, né? Não me ofereço redação, não. Eu digo, eu quero repórter, o que você me fascinou. Né? Eu gosto de ser repórter. Aí passei um mês inteiro na porta do Floriano Correia, até que chegou um dia, ele virou para o Paulo Maciel e disse assim, olha, vamos trazer ele para cá, não tem vaga, mas vamos ver onde é que vamos colocar. Aí eu comecei a minha carreira. Quando eu fui para a difusora, né, aí eu já estava, vamos dizer assim, conhecido, né, eu já estava bastante conhecido. Aí tem a questão de cor? Tem a questão, mas eu soube, sabe, driblar essa questão racista. Eu soube trabalhar, não só aí, no Rio Grande do Sul. O mesmo aconteceu. Quando eu saí, por exemplo, eu esqueci de dizer, quando eu saí de Porto Alegre, eu fui para a Globo do Rio. Eu passei pela Globo do Rio. Fui repórter na Globo do Rio também. Foi pouco tempo, porque em seguida eu fiquei na Globo, foi um ano só. Fiquei na Globo um ano. Aí eu fui para a Manchete, né? Eu sou da época da TV Manchete ainda. Mas, Janice, a questão racial, ela existe sim. Por exemplo, uma mágoa, agora eu vou falar numa mágoa, não posso falar só nas vitórias, tem uma mágoa. Quando a TV Guaíba entrou no ar, na época, Vera Zílio, que era a chefe de jornalismo, convidou eu, a Lise, Gustavo Mota, para irmos para a TV Guaíba. Mas aí, Gustavo Mota foi, Lise foi, eu não fui. Por quê? Eu não fui por causa da cor. Não fui barrado pela Vera Zílio, eu fui barrado pelo diretor de programação. Isso aí foi uma coisa que me marcou, me deixou assim, extremamente angustiado, sabe? Me deixou muito ruim, né? Quando eu fiquei sabendo, porque o que eu venho lutando, venho brigando até hoje na questão racial, né? Que eu venho discutindo até na psicanálise. Inclusive, escrevi o texto esses dias no Correio Brasiliense, a psicanálise e o racismo. Por quê? Nós temos que superar, como a Isabel falou agora há pouco, né? Nós temos que superar, já passou da hora, Janice. Hoje não pode mais discriminar as pessoas pela cor, né? E isso, emocionalmente, nos pesa muito. Eu estava ouvindo a Isabela agora e estava pensando, quanto nos pesa? Várias vezes, eu cheguei para gabinete para entrevistar, aí as pessoas não me conheciam, me olhavam, não, o deputado
locutor não está. Não, eu sou o repórter da emissora tal. Ah, sim! Aí a porta se abre, né? Então, acho que isso aí, nós, da imprensa, nós temos que levar isso muito a sério, e nós temos que levar tanto a sério, nós temos que levar também na questão cultural. Como eu sempre digo, nós, jornalistas negros, nós temos que provar sempre, duplamente, que nós somos melhores. Quando eu entrei na Globo, por exemplo, eu tive que provar lá que eu era melhor do que o Roberto Kovalik, exemplo. Por quê? Porque nós entramos juntos na época, eu e o Kovalik. Nós saímos na mesma época de Porto Alegre para a Globo. Então, o que acontece? O nosso desgaste emocional, nós negros temos um desgaste emocional muito maior. Inclusive, hoje, a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria estão se ocupando do emocional do negro. Inclusive, eu estou nesse grupo que estamos trabalhando. Nós temos que começar a trabalhar a questão emocional do negro. A mulher negra, por exemplo, a mulher negra, ela sofre duplamente. A mulher profissional, a mulher negra profissional, ela sofre, e ela sofre por causa do emocional. Por isso que eu digo duplamente. Que as pessoas o movimento negro, né, Roberto? Essa ocupação da psicologia, da psiquiatria, do jornalismo, da administração ou qualquer área de conhecimento, ela só se mobiliza por conta da pressão do movimento negro e do movimento de mulheres negras. E das sujeitas e dos sujeitos negros e negras que estão nessas áreas profissionais, que pensam, que visibilizam os problemas, que formulam conhecimento técnico e teórico sobre isso, de modo a identificar com precisão como é que o racismo e o sexismo operam. Porque não é a psicologia em separado, e aqui, Janice, né, nós três somos jornalistas, Janice, eu, Vera Deise e mais um monte de Vera Deise Barcelos e mais um monte de jornalistas negros e negros, nos ocupamos dessa discussão dentro dos sindicatos. Tu és integrante aqui da COGIRA, da Comissão de Jornalistas da Igualdade Racial do Distrito Federal. Somos nós quem fazemos essa discussão dentro das nossas profissões. Somos nós que levamos essas discussões para dentro da profissão, seja a empresa jornalística, seja as agências. Somos nós que questionamos a produção de conhecimento de jornalismo, a formação de jornalistas nesse país, que não discutem o racismo no currículo e que depois não vão ter a menor capacidade técnica de fazer uma entrevista, de fazer uma reportagem, de saber lidar com uma fonte negra, de saber por que só entrevista gente branca, por que só gente branca fala de economia. Somos nós que fazemos isso, não são as áreas isoladamente. É essa sujeita negra, é este sujeito negro que, consciente da sua condição, vai fazer a disputa na sua atividade profissional. É por isso que a educação, é por isso que a gente tem a Lei 10.639, é por isso que a saúde da população negra se tornou uma política integral, e é por isso que a gente discute racismo no SUS, o SUS que tem maioria negra sendo usuário e usuária. De modo, inclusive, que a gente agora, nessa pandemia, está exigindo a notificação dos dados, porque lá em Chicago, lá na Lusiânia, em Nova York, tem um levante negro. E esse levante negro está sendo dado por conta da ação do racismo, porque o racismo está o tempo todo para nos eliminar, para nos invisibilizar, para nos silenciar, para nos calar. Né? Então, só que compondo um pouco sobre essa importância. Nós estamos chegando nos minutos finais do programa. Então, eu gostaria de vocês se despedirem, dou um espacinho para vocês se despedirem. Bel. Bom, agradecer por essa conversa, né, de modo que realmente a gente consiga trabalhar aqui com a audiência, né, trazendo aí as provocações, as inquietações das mulheres negras na diversidade de pensamento, né, de atuação profissional, das nossas vivências, né, porque muitas das vezes a gente tem, inclusive, poucos espaços, né, para contar um pouco como é que as nossas trajetórias profissionais se articulam, né, de uma forma muito concreta e cotidiana. Saudar aqui a audiência e, mais uma vez, reforçar aqui a importância, né, dos movimentos negros, do movimento de mulheres negras, do movimento feminista e de mulheres, né, que precisamos radicalizar no sentido de descer as raízes das causas, né, de modo a transformar essas realidades opressivas e criar espaços de inclusão,
espaços de integração, espaços de vitórias e de vantagens distribuídas para todas as pessoas. Teríamos tantos assuntos mais a tratar, né? Mas, Roberto, fala. Olha, eu achei ótimo ter participado, fiquei muito honrado, né, quando recebi o convite e ter participado com vocês duas, né, que eu gosto. Eu quero, complementando ainda o que a Isabel falou, eu sou um dos jornalistas negros que torço muito quando eu vejo um jornalista negro na televisão, no rádio, enfim, com sucesso. Então, aonde eu digo, nós negros, nós temos que começar a conscientizar as crianças em casa. Então, eu acho o seguinte, que a questão racial, ela tem que começar por casa. Entende? Nós conscientizarmos as crianças, os filhos, netos, entende? Que nós, negros, somos pessoas importantes, tanto que a pessoa branca. Nós temos que terminar o mimimi que nós somos inferiores. E isso aí, eu acho que tem que começar por casa, sabe? Pela família. A família tem que começar a trabalhar. No jornalismo, eu espero, e espero assim mesmo, que novos profissionais, novos jornalistas. Agora, ao mesmo tempo, eu estou torcendo que melhore as condições dos cursos de jornalismo, porque o nível do nosso curso está muito ruim. Eu trabalho só com jovens, eu tenho assim lutado muito, não digo obrigado, mas lutado muito pelo nível, a melhoria das condições do jornalismo. Já que o ministro nos tirou o diploma, que é outro assunto que nós temos que lutarmos, né? Eu acho o seguinte, que os jornalistas, os novos principalmente, têm que lutar, sim, pela profissão, sim, mas vem sempre a questão cultural, porque os novos profissionais estão assim muito assim sem cultura. E o jornalismo é uma profissão seríssima. Eu acho que sério, nós temos a responsabilidade, como disse a Isabel, nós somos formadores de opinião, né? Então nós temos que também, os nossos novos jornalistas têm que ter cultura, sim, tá? E ao mesmo tempo, nosso curso, nós temos que lutar por ele. Nós temos que lutar agora, por exemplo, que o nosso diploma volte a ser, eu estou nessa luta, que o nosso diploma tem que voltar a ser reconhecido publicamente. Esse é o meu recado, Janice. Muito obrigado, Bel Clavelin, Roberto Rodrigues. Foi belos depoimentos. Eu acho que só tem a enriquecer a nossa mídia, a nossa comunicação, tanto de Porto Alegre como de Brasília. No próximo programa, receberemos Soraya Mendes e Denise Mantovani. Até lá, então, e muito obrigado por todos pela audiência. TOE